Agora nós vamos falar sobre transporte escolar. É que a Defensoria Pública realizou hoje mais uma fiscalização em um ônibus, na verdade nos ônibus que fazem o transporte em unidades de ensino municipal aqui em nossa Maceió. A situação encontrada foi péssima, como sempre. Goteira, assentos soltos, falta de cintos de segurança, e nós aqui do nosso Fenômeno Fica Alerta estamos acompanhando de perto desde fevereiro a situação dos ônibus escolares. E é exatamente sobre isso que a gente vai começar o programa a partir de agora. Nós aqui do Fenômeno Fica Alerta estamos acompanhando, já como eu falei, desde fevereiro, essa situação, e é sobre esse assunto que eu vou trazer ao vivo a repórter Maria Maciel, para que a Maria possa nos trazer informações importantes do que é que será feito a partir de agora. Esse imbróglio e essa novela já vem se arrastando aí há mais de 2, quase 3 meses aí, não é, Maria? Enquanto isso, os estudantes, pais de estudantes, continuam amargando essa dificuldade de conseguir fazer com que seus filhos saiam e cheguem às escolas para estudar, né, Maria? Bom dia. Bom dia para você, Wilson. Muito bom dia para todo mundo que acompanha o Fique Alerta. E olha, quem mais sofre com essa situação são os alunos, essas famílias que dependem dos ônibus para enviar os filhos para as escolas. E olha, um detalhe, além dessa situação que você descreveu, Wilson, imagine só, as escolas ficaram por um bom tempo sem ter ônibus para levar essas crianças. E uma dessas escolas que foi vistoriado, que esses ônibus foram vistoriados hoje, os ônibus retornaram hoje. Imagine só, depois de ficar tanto tempo sem ônibus nenhum, o dia que volta, o ônibus vem todo estragado. É sobre isso que eu converso agora com o defensor público Lucas Valença. Bom dia, defensor. Situação inaceitável, né? Esses estudantes estarem sendo transportados nesses veículos sem nenhum tipo de segurança, muitos aí com esses problemas que foram apontados. O sentimento que a gente tem enquanto Defensoria Pública é de indignação, até porque isso é um problema que vem persistindo há meses. Nós buscamos inicialmente soluções extrajudiciais, não foram efetivas, buscamos o Poder Judiciário e nem mesmo as decisões judiciais têm feito com que o município pare de descumprir o seu dever legal e também judicial de garantir um transporte seguro e digno para essas crianças. Hoje nós fomos surpreendidos porque haviam novas empresas que estão prestando serviço, sendo que uma dessas empresas especificamente, os ônibus estavam até em um estágio pior do que a empresa anterior. Né? Ônibus, inclusive, durante a inspeção, estava chovendo e um desses ônibus chovia dentro do ônibus. Né? Uma situação, tinha uma poça dentro de um dos assentos das crianças. Assentos que não estavam sendo segurados por parafusos. Nós encontramos, inclusive, um buraco dentro de uma tampa que é facilmente levantada e que embaixo era o buraco, era o próprio chão, dentro do ônibus. Né? A gente sabe que a questão de insegurança é uma situação completamente absurda. E deixar também muito claro, né? Hoje nós tivemos uma tentativa de intimidação para fazer o nosso trabalho durante as inspeções e deixar muito claro que a gente não vai se intimidar, muito pelo contrário. E se for o caso, nós solicitaremos também apoio da própria polícia para desempenhar o nosso trabalho. E, defensor, quais são as medidas agora que serão tomadas de forma imediata? Nós já tínhamos uma ação, inclusive deixar muito claro que essa inspeção de hoje foi realizada em conjunto também com o Ministério Público, Defensoria e Ministério Público. Realizamos em algumas escolas separadas, outras escolas realizamos inspeções conjuntas. Nós já havíamos ajuizado uma ação civil pública anteriormente, já havia uma decisão judicial no sentido de multar o município de Maceió por dia de descumprimento. Contudo, nós já havíamos peticionado e agora vamos juntar um novo relatório, demonstrando ao Poder Judiciário que só essa medida não está sendo suficiente para que o município cumpra a decisão judicial. Essa decisão judicial, infelizmente, não está tendo valor nenhum, porque no mundo dos fatos, na realidade, ela não está sendo cumprida. Então, nós reiteraremos o pedido de multa pessoal na pessoa do prefeito, suspensão de festas e gastos com publicidade. Ora, como é que a gente vai estar comemorando o São João, gastando dinheiro com publicidade e propaganda, sendo que a gente não consegue cumprir um dever básico, que é garantir um transporte seguro para essas crianças. Em muitos casos ainda, como você bem falou, nem transporte tem em alguns casos. Então, assim, é uma situação completamente absurda que a gente não vai tolerar. E também ajuizaremos uma nova ação civil pública para cobrar danos morais coletivos, porque essas crianças elas estão sofrendo danos morais por ser colocadas em transportes como esse, né, onde chove dentro do próprio ônibus. E nós ajuizaremos essa nova ação e também nessa ação nós cobraremos que o município fiscalize os próprios ônibus que ele tem contratado. Né? Se é o município que paga esses ônibus, ele tem que fiscalizar. Não compete só a Defensoria Pública, o Ministério Público tem que fiscalizar esses ônibus. Ora, se o município paga,
ele também tem que cumprir, cobrar que esses ônibus que estão sendo postos em circulação sejam bons ônibus. É isso que eu ia até perguntar para o defensor, né? Se o próprio município, né, contratou, ele não sabe não o que está contratando, porque as empresas vão lá, levam uma foto, esse aqui é meu ônibus, e chega na hora, coloca um nesse estado, né? A quem cabe essa responsabilidade? Porque você está pagando por algo que você não está recebendo. Exatamente. O município paga em dia essas obrigações, paga e paga bem por esse serviço, né, como concessionário, e ele deve fiscalizar também. Não nos cabe só a nós, como fiscalizadores externos, mas também tem uma fiscalização interna do próprio município, para evitar que esses ônibus sequer cheguem a ser colocados em circulação. Obrigada, defensor, pelas informações. Wilson, eu fiquei pensando aqui, né, essa situação que a gente trouxe, né, que o próprio defensor colocou, e vocês de casa devem ter visto aí as imagens, os vídeos, né, que mostram aí a situação desses ônibus. Acho que se a gente tivesse uma figurinha agora para ilustrar, seria aquela figurinha que a gente normalmente via, né, com a carinha de palhaço, porque só pode ser, não tem outra explicação. Quer dizer, você coloca um ônibus, paga caro, a qualquer consumidor, quando compra, olha, não é não, isso aqui que eu contratei, não é isso aqui não que eu comprei. Vai lá e pede outro, exatamente aquilo que foi acordado, aquilo que foi contratado. Só que não é o que está acontecendo. A gente vai continuar acompanhando essa situação. É com você aí no estúdio, Wilson. Perfeito, Maria. Sua indignação como mãe, como cidadã também, que os seus impostos foram empregados, inclusive no pagamento, porque são nossos impostos do IPTU, que são empregados, inclusive, em ônibus terríveis como esse, que eu não sei nem para sucata serve esses coletivos que vocês estão acompanhando aí. O defensor Lucas Valença tocou num assunto importante. Já se tentou de tudo, amigavelmente, administrativamente falando, e aí a Secretaria da Educação e a Prefeitura parece que não estão querendo atender. Eu vou aguardar agora para saber quem é que realmente resolve a situação. Será que o judiciário, então, não tem respeito nenhum, porque todas as decisões estão sendo descumpridas? É isso. Nós vamos ter festa agora. Vamos ter cachê aí, inclusive no São João, de cantores que vão levar uma média de R$500 mil. R$500 mil de cachê para cantar ali 2 horinhas brincando e folia. Enquanto isso, as crianças estão prejudicadas, os seus pais passando por situações difíceis para levar seus filhos quando tem condições de levar, além de uma questão social, que é de repente os filhos levarem faltas e essas faltas acabarem então causando um problema maior ainda, que é em relação à história de você não ter uma quantidade de falta suficiente, de ter uma presença suficiente, não é? Uma frequência suficiente, e não é Minha Casa Minha Vida, agora fugiu a palavra do benefício, inclusive, os benefícios do governo federal, né? Agora fugiu, enfim, tão nervoso que acabou fugindo agora. Depois eu lembro. Enfim, não é pé de meia. Pé de meia é outra coisa, aí é pé de meia do Estado. Poxa vida, fugiu agora. Enfim, são benefícios. Bolsa Família, bem lembrado. Obrigado, doutora. Bolsa Família. O Bolsa Família, ele tem um condicionante. A criança precisa estar na escola durante pelo menos 60% de presença. Como é que essas crianças vão para a escola dessa forma? Quem é o pai ou é a mãe que aceita deixar o filho num ônibus terrível como esse? Nem o motorista está seguro, está em uma situação complicada, arriscado. Você viu aquele fosso que é aberto ali, que dá acesso ao eixo do ônibus, um perigo no local, no ônibus, onde leva crianças, adolescentes, idosos. Difícil, né? Desrespeito total. Parabéns pela atitude da Defensoria Pública. E olha, a Defensoria Pública está fazendo o papel, inclusive, importante, dos vereadores. Cadê os vereadores, hein? 27 vereadores estão fazendo o quê, hein? Estão com frio em casa, é? Vocês são fiscalizadores também, devem cobrar. Vamos aguardar que isso aconteça e a população também tem que cobrar. Obrigado, Maria, obrigado ao defensor, e vamos continuar acompanhando de perto para saber qual será o desfecho disso. Isso está passando já dos limites e saber o que é que o judiciário vai fazer agora. Vocês vão lavar as mãos, vão fazer panos quentes ou vão continuar então apertando junto com o defensor para que essas mães e pais e crianças voltem a estudar? Vamos continuar acompanhando. 11 horas e 40 minutinhos. Deixa eu falar agora de outro assunto.